Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar discutindo um pouquinho sobre combustíveis fósseis no mundo. Em particular, vamos estar abordando o tema carvão mineral e também, na sequência, eu vou abordar com vocês o tema combustíveis fósseis no mundo, petróleo e gás natural. Bem, já de forma inicial, eu só quero deixar registrado que quando falamos de petróleo, de gás natural, eu quero trazer para vocês um raciocínio aqui inicial sobre os transportes no Brasil, certo? Então nós temos como matriz brasileira de transportes, em particular, o modal rodoviário representando 58% do que da nossa matriz brasileira de transporte, modal rodoviário. Na sequência, temos o modal ferroviário ocupando um volume de 25%, aquaviário 13%, dutoviário 3,6% e o aéreo 0,40%. Por que eu estou pontuando isso? Porque dentro do contexto que o modal rodoviário representa 58% da nossa matriz de transportes no Brasil, nós temos um bom consumo, um consumo relevante e importante de petróleo. Só para a gente encerrar esse tema, para mim voltar discutindo com vocês combustíveis fósseis no mundo, carvão mineral, petróleo e gás natural, só para a gente colocar, tá? O modal rodoviário dentro dos transportes no Brasil, ele tem vantagens e desvantagens. Dentro das desvantagens, nós temos um alto risco de acidentes, risco de furtos, grandes riscos de roubos, a capacidade de transportes limitada, não é? E dentro desse raciocínio ainda do modal rodoviário, ele foi muito priorizado durante o período econômico urbano-industrial após 1930. Ele é extremamente incentivado com o lobby exercido pelas montadoras automobilísticas. A precária situação em razão da falta de investimento e manutenção nas estradas e dentro desse raciocínio que nós acabamos de discutir, não é? Eu tenho, por todo esse contexto, infelizmente, um aumento demasiado do custo de nossa mercadoria. Bem, nós vamos discutir combustíveis fósseis no mundo, carvão mineral, petróleo e gás natural. Como vamos falar de petróleo, eu só fiz uma categorização, um raciocínio dentro dos transportes que acontecem no Brasil, a matriz brasileira de transportes, que é liderada pelo modal rodoviário, que representa 58% do nosso transporte, consequentemente utilizando petróleo e seus derivados, e aí eu coloquei algumas de suas características. Comigo aqui na tela, combustíveis fósseis no mundo, carvão mineral. Diz assim a nossa apostila aqui, a qual estamos acompanhando. As chamadas fontes energéticas primárias, correspondem ao conjunto de recursos naturais usados na produção de energia, de acordo com o caráter de sua disponibilidade na natureza, podem ser classificadas como o quê? Renováveis e não renováveis. Aqui uma imagem que os senhores estão observando algumas fontes energéticas a nível de mundo, né? E nós temos alguns apontamentos aqui feitos na nossa apostila. Diz assim: as fontes de energia primária naturais geralmente não são usadas em seu estado natural, assim, mas sim na forma de fontes secundárias, originadas pela transformação ou pela conversão de fontes primárias. São exemplos de fontes de energia secundária: a gasolina e o óleo diesel, obtidos por meio do quê? Da destilação ou do refino do petróleo. Energia elétrica, obtida por meio do uso da água corrente de um rio, em hidrelétricas. Energia eólica, obtida a partir da ação dos ventos. Comigo aqui na tela, item 4, diz assim: os combustíveis fósseis, ou seja, o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, que vai ser o tema principal, o tema central das nossas duas aulas que vamos discutir hoje, né? Representam juntos mais de 80% do total da energia primária utilizada no mundo atual. Vamos destacar aspectos da formação geológica, da produção e do consumo do carvão mineral. Já vamos discutir também petróleo e gás natural, né? Então, item 5, o carvão mineral é um combustível fóssil originado do soterramento em ambiente com pouco oxigênio de antigas florestas, particularmente na era paleozoica, períodos permianos e carbonífero. Dependendo das condições
ambientais e da época de sua formação geológica, o carvão mineral pode ser encontrado em diferentes estágios, como o turfa, o lignito, a hulha e o antracito. No caso, né, o Brasil é o maior produtor mundial de carvão vegetal, aqui usado também na siderúrgica, certo? Mas o nosso aqui, só para a gente entender, né, sobre os diferentes tipos de carvão mineral existentes no mundo, né, constatamos, entendemos, né, que o mais abundante e explorado deles é o hulha, né, que nós acabamos de falar aqui no item 5, né? Então nós temos eles em diferentes estágios, o turfa, o lignito, o hulha e o antracito, né? O carvão mineral mais abundante utilizado, como acabei de pontuar, é o hulha. Item 6. Quanto à distribuição da produção do carvão mineral no mundo, constata-se que mais de 90% de suas reservas se localizam onde? No hemisfério norte, destacando-se entre os seus grandes produtores a China, os Estados Unidos e a Austrália. Bem, item 7, quanto à distribuição do consumo de carvão mineral no mundo, constata-se que os países que mais consomem essa fonte de energia primária são China, Estados Unidos e Índia. Conforme nós temos neste descritivo aqui, que temos a oportunidade de observar. Eu só queria pontuar com vocês, pela distribuição irregular de combustíveis fósseis no mundo, carvão mineral, petróleo, gás natural, isso é talvez um dos principais motivos de questões geopolíticas, porque nós precisamos o quê? Nós precisamos dessa matéria energética, desse combustível, para tocar nossas indústrias, para tocar nossos automóveis, para tocar o transporte interno, né, de mercadorias, para que essa mercadoria produzida produzida pelo produtor, chegada ou extraída de uma commodity, né, extraída, ela chegue até a indústria, seja trabalhada e chegue até o consumidor final. Então nós precisamos desses combustíveis fósseis. Como nós temos ainda como principal combustível utilizado no mundo, petróleo e seus derivados, né? Então, isso é questão de discussão a nível de mundo, porque as pessoas querem deter isso, querem ter a posse disso, porque tendo a posse deste combustível, consequentemente, se facilita a tocada de suas indústrias, de seus automóveis, e é importante ter, mas ter num preço legal, num preço atrativo, num preço interessante, para que as suas mercadorias não cheguem de um preço muito alto na mão do consumidor final, certo? Aqui nós temos alguns exercícios para fixação desse raciocínio que nós estamos discutindo sobre combustíveis fósseis no mundo. Em particular, começamos com carvão mineral e vamos avançar para o petróleo e o gás natural. Vem comigo aqui na tela, vamos fazer esse exercício juntos. Carvão é o nome dado a diversas rochas sedimentares passíveis de uso como combustível, constituídas de um material heterogêneo, originado de restos vegetais depositados em águas rasas, protegidos da ação do oxigênio do ar. Com o passar do tempo, esse material, tecido lenhoso, celulose, esporos, géis, algas, etc., sofre parcial decomposição e ação de bactérias, seguindo-se a influência da pressão exercida pelo peso do material, que vai sendo depositado e do calor. Do ponto de vista químico, os carvões caracterizam-se pelo alto teor de carbono, normalmente entre 55% a 95%. Né? De acordo com esse teor, tem-se dos tipos menos ricos para os mais ricos em carbono, turfa, lignito, hulha, ou carvão betuminoso e antracito. Um grau de pureza ainda maior que o do antracito seria o da grafita, mas ela não é combustível. O carvão mineral é completamente diferente do carvão vegetal. Este é obtido por combustão incompleta de certos tipos de madeira e é utilizado em fogões, lareiras, nos nossos amados churrascos, né, deliciosos churrascos aí de domingo. Não está fácil fazer churrasco porque a carne subiu demais. Aquecedores e fogões a lenha. A combustão incompleta forma um material absorvente, né, carvão ativado, muito usado pela medicina, por exemplo. O Brasil é o maior produtor de carvão mundial de carvão vegetal. Aqui usado também na siderurgia. Dentro do que foi discutido aqui, dentro desse texto, tem uma pergunta aqui, né? Sobre os diferentes tipos de carvão mineral existentes no mundo, constata-se que o mais abundante e explorado deles é acabamos de discutir, o hulha, não é? Tem uma segunda questão aqui. Diz assim, a América Latina reforça a liderança mundial em energias renováveis, certo? Aí aqui está
posicionado para vocês na imagem, né? Energia solar, energia hidrelétrica, eólica, geotérmica, energia do mar. E tem um texto aqui para a gente discutir. Está aqui uma sugestão de resposta para vocês, né? Com 30% da produção de energias renováveis em 2011, a América Latina se encontra ainda hoje na vanguarda do setor do mundo. Para lideranças políticas latino-americanas, o tema é muito importante, porque se vive em um mundo com recursos limitados, sobretudo em hidrocarbonetos. Assim, quanto mais rápida for realizada a mudança total à utilização de energia renovável, melhor para todos nós do mundo. Defina, então, diz assim, defina o que são energias renováveis e como elas justificam o chamado desenvolvimento sustentável. Está aqui na tela para você a sugestão de resposta, eu vou ler, tá? As energias renováveis são as obtidas a partir de fontes renováveis primárias de energia, que se renovam com ciclos naturais, como a água corrente dos rios, os ventos, os raios solares, o movimento das marés oceânicas, o calor proveniente do interior da Terra, energia geotérmica. As fontes de energia renováveis geram menor impacto ambiental do que as fontes de energia primárias não renováveis, como o carvão mineral e o petróleo. Isso contribui para o desenvolvimento sustentável, modelo de desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a sobrevivência das gerações futuras. Comigo aqui na tela, vamos seguir discutindo combustíveis fósseis no mundo. Agora vamos avançar um pouquinho sobre o petróleo, discussão sobre o petróleo, o gás natural. Só quero relembrar vocês que, quando pontuado aqui inicialmente lá, eu fiz algumas colocações sobre as matrizes de transporte no Brasil, liderada, né, pelo rodoviário, pelo modal rodoviário, com quase 58%, algumas vantagens e desvantagens. Eu fiz essa colocação por quê? Porque esse modal utiliza petróleo e seus derivados como fonte de energia, né? Vamos seguir aqui na nossa leitura, então, agora avançando para a discussão sobre petróleo e gás natural. Diz assim aqui no item 1. Segundo os pesquisadores, a origem do petróleo está relacionada à decomposição de restos orgânicos no fundo dos mares e lagos, que depois de soterrados e submetidos por um longo tempo geológico, milhões de anos, a elevadas pressões e temperaturas, acabaram por se transformar neste combustível fóssil. Item 2. As jazidas de petróleo, a exemplo do que ocorre com a maior parte dos recursos minerais existentes no mundo, encontra-se muito mal distribuída na crosta terrestre. Gente, isso faz o quê? Indiscutivelmente geram questões geopolíticas, tá? Se eu tenho, por exemplo, no Brasil, em particular no Brasil, se o principal combustível fóssil, fonte energética que a gente utiliza, né, são o petróleo, o derivado de petróleo, eu preciso desse produto num preço legal, barato, para que a minha mercadoria não chegue de uma forma, por exemplo, muito cara até o consumidor final. Então, por isso, questões geopolíticas, porque todo mundo quer dominar, quer ter algum tipo de relacionamento vantajoso com esses locais que detêm, né, esse combustível que nós estamos discutindo aqui no caso, que é o petróleo, tá? Então, eles se encontram mal distribuídos na costa terrestre, uma vez que mais da metade das reservas conhecidas de petróleo está localizada onde? Golfo Pérsico e Oriente Médio. Então, grande parte desse combustível está lá, neste local, né? Na Ásia. E uma parte da África, no caso, né? Nessa região encontramos as maiores reservas de petróleo do mundo. Essas reservas concentram-se em maior parte na Arábia Saudita, no Irã, Iraque, no Kuwait e nos Emirados Árabes Unidos. Fora do Oriente Médio, encontramos reservas muito expressivas de petróleo em outros países, entre os quais encontram-se Venezuela, Rússia e o Brasil, depois da descoberta das jazidas do pré-sal. Comigo aqui temos um gráfico mostrando a produção de petróleo no mundo em milhões de barris por dia, tá? E aí vocês vão observar o que acabamos de discutir, né? Mas uma maior concentração a nível de Oriente Médio, vocês estão observando aí quase no meio da sua tela, Iraque, Kuwait, Irã, né? A Arábia Saudita, Emirados Árabes, ali naquela região, nós temos, como discutido agora, praticamente a metade desta reserva, né? Aproximadamente metade dos combustíveis fósseis do mundo, ali no caso o petróleo, está concentrado ali, né? Aqui comigo na tela, um gráfico mostrando a participação dos países no consumo mundial de petróleo, a participação de países no consumo mundial de petróleo. Então, vem lá, Estados Unidos 20%, China 11%, Japão 5%, Índia 4%, Rússia 3%, depois seguida Arábia Saudita, Brasil, Coreia do Sul,
Canadá, Alemanha, México e Irã. Ainda então, o que é que nós observamos? Muito consumo de combustível fóssil, Estados Unidos um grande consumidor, e dentro desse contexto, por ser um grande consumidor, ele está sempre envolvido em questões geopolíticas que envolvem os países que produzem os maiores produtores de petróleo do mundo, né? Item 5 comigo aqui na tela, 5 e 6, diz assim: a maior parte dos países que se destacam como grandes exportadores de petróleo no mundo são membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. São eles Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Kuwait e Catar, países localizados aonde? No Oriente Médio. Líbia e Argélia localizados no norte da África, Nigéria, país localizado na África subsaariana, Angola, país localizado no sul da África, Venezuela e Equador, países localizados no continente sul-americano, e a Indonésia, situado no sudeste asiático. Aqui um mapa, né, que mostra o quê? A localização dos países que integram a OPEP, e o gráfico que mostra a participação dessa organização na produção de petróleo mundial. Então, aqui nós temos um gráfico mostrando os países que participam da OPEP, né? Como já pontuado anteriormente com os senhores, e na sequência nós temos um gráfico mostrando que a evolução de produção de petróleo, na realidade, ligado muito com o consumo, né? Essa produção vai aumentando, porque o consumo vai aumentando, então tem que dar conta de atender essa necessidade, né? Comigo aqui mais alguns apontamentos dentro desse contexto que estamos discutindo com combustíveis fósseis no mundo, petróleo e gás natural. O gás natural, exemplo dos demais combustíveis fósseis, é encontrado na crosta terrestre em bacias sedimentares. Bacias sedimentares. Não se esqueçam, estão lembrados lá, nós já discutimos isso nas nossas estruturas geológicas, né? Nós temos 3 estruturas a nível de mundo, né? Escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos, né? Então, encontrado em bacias sedimentares, geralmente associado ao petróleo, né? Os maiores produtores mundiais de gás natural são Estados Unidos, Rússia e Canadá, que de forma conjunta são responsáveis por mais de 40% da produção mundial deste recurso. E tem 8, entre os demais produtores destacam-se na Europa, Países Baixos, Reino Unido, na Ásia, Indonésia, na África, Argélia. Entre os exportadores desse recurso, encontra-se a Rússia, que fornece atualmente gás natural para um número muito elevado de países europeus, entre os quais encontram-se a Alemanha. Nós temos alguns gráficos demonstrando o que nós acabamos de discutir, né? Produção de gás natural e os seus produtores, participação de países no consumo mundial de gás natural, do lado direito, esse gráfico colorido, mostrando os Estados Unidos na liderança, assim como ele também está na liderança no consumo mundial de petróleo. Vamos fazer alguns exercícios para fixar o que nós acabamos de discutir? Nós temos aqui alguns exercícios que eu gostaria de resolver com os senhores. Tá? Aqui, observe o gráfico para responder as 2 próximas questões. Tá? Então, tem um gráfico, a distribuição por fonte de consumo de energia em percentagem, gás natural, carvão, petróleo, energia nuclear e energias renováveis. A gente observa esse gráfico e daí tem algumas afirmações. Escolha a seguir a alternativa que o interpreta corretamente. Está mostrando o que aqui nesse gráfico, né? Os combustíveis fósseis são ainda muito dominantes no mundo, refletindo a distribuição dos centros econômicos mais poderosos do mundo. Vocês estão vendo aqui algumas imagens mostrando cada um dos combustíveis, certo? Cada um desses itens que nós viemos discutindo, combustíveis fósseis no mundo, né? Gás natural, petróleo e carvão, né? E eu gostaria que os senhores observassem ele pacienciosamente, e a resposta é a letra B. A segunda questão diz assim: o Oriente Médio, foco de conflitos geopolíticos, nacionalistas e religiosos que geraram preocupações em diferentes países, é considerado uma das principais áreas estratégicas do mundo. Por quê? Né? Devido à sua localização entre Ásia, Europa e África e a sua importância econômica como detentor das maiores reservas mundiais de petróleo, como nós já discutimos durante toda essa nossa ponderação aqui, pontuações, né, foram feitas sobre os combustíveis fósseis no mundo. Item 3, diz assim, ó, considerando a geopolítica do petróleo e os dados da figura abaixo, em que se observam os grandes fluxos de importação e exportação desse recurso energético de origem mineral, pode-se afirmar que, resposta correta, letra D, a Venezuela é um importante exportador de petróleo,
para os Estados Unidos. Tá? Ali está observando no mapa a América do Sul, né? E uma seta indicando, né, a saída de petróleo para os Estados Unidos. A Venezuela é um grande produtor também de petróleo. Né? E tem a questão de número 4, nossa última questão de hoje para a fixação desses conteúdos que discutimos, né? Combustíveis fósseis no mundo, discutimos carvão mineral e, na sequência, petróleo e gás natural. Comigo aqui na tela diz assim, item 4. Nos últimos meses de 2005, o preço do petróleo tem alcançado recordes históricos. Por isso, a procura de fontes energéticas alternativas se faz necessária. Para os especialistas, uma das mais interessantes é o gás natural, pois ele apresentaria uma série de vantagens em relação a outras opções energéticas. A tabela compara a distribuição das reservas de petróleo e de gás natural no mundo e afigura a emissão de monóxido de carbono entre os vários tipos de fontes energéticas. Então, você está observando comigo aqui à esquerda a distribuição de petróleo no mundo e distribuição de gás natural no mundo, certo? Estão colocando alguns continentes, certo? E dentro desse contexto, do lado direito, a emissão de dióxido de carbono, certo? Mostrando um mapa, mostrando o combustível em particular e a emissão de dióxido de carbono, certo? Então, aqui tem algumas afirmações para a gente chegar a uma conclusão nessa questão. Diz assim, a partir da análise da relação e da figura, são feitas as seguintes afirmativas. 1. Enquanto as reservas naturais de petróleo estão encontradas geograficamente, estão concentradas geograficamente, as reservas mundiais de gás naturais são mais distribuídas ao redor do mundo, garantindo um mercado competitivo menos dependente de crises internacionais e políticas que não param de acontecer. Né? A emissão de dióxido de carbono para o gás natural é a mais baixa entre os combustíveis fósseis, o que é importante, uma vez que esse gás é um dos principais responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. Com relação a essas afirmativas, pode-se dizer que, resposta correta, a letra C, ambas são análises corretas, mostrando que o gás natural é uma importante alternativa energética e, consequentemente, vai produzir ele está distribuído melhor, né, nos continentes em particular e, consequentemente, geraria com isso a maior utilização deste combustível, geraria menos tensões geopolíticas a nível mundial. Eu quero agradecer a você, muito obrigado pela companhia até aqui e até mais.